Gente, vamos lá? Vamos começar? Olha só, a gente vai começar a trabalhar com a comunicação via rede, tá? Que futuramente vai gerar para vocês a atualização de tela, tá? No caso, o que um jogador faz, ele vai enviar para o servidor vai refletir para todos os outros jogadores, tá? E isso vai fazer a atualização de tela para gente, tá? O que eu vou fazer? Para não ficar junto com o projeto web que a gente vem criando como parte do primeiro bimestre, eu vou criar um programa desktop separado só para mostrar como é que faz a atualização de tela. Então esse programa desktop separado, eu vou contar com duas camadas para ele. Só que essas camadas elas vão funcionar da seguinte forma: na hora que eu compilar o programa, ela vai gerar dois programas para mim. Ela vai gerar um programa que seria o jogo, lá que eu vou distribuir para o cliente, e o outro programa que seria o servidor, que eu vou deixar lá no servidor rodando para que o jogador se conecte nele e esse cara faça a atualização de tela para todo mundo. Tá joia? Bom, outra coisa importante a saber é que no servidor nós vamos utilizar um padrão de projeto chamado Observer, que faz o seguinte: no padrão Observer você tem uma classe que é a observável e você tem uma outra classe que fica observando esse cara. Nessa classe que é a do observador, o que esse cara tem? Ele tem uma lista de pessoas que ele conta o que ele observou aqui. Então, se esse cara aqui, ó, tava assim e mudou para isso, esse cara vai observar e vai contar para todo mundo dessa lista. Certo? Tranquilo? Então o observer ele vai funcionar como um fofoqueiro, que tudo que ele observa no objeto observável, ele sai e conta para todo mundo. Tá joia? Bem, como é que a gente vai proceder? Nós vamos fazer o seguinte, para o nosso servidor funcionar. Nós vamos criar um observador e esse observador vai me observar. E eu sou uma instância do jogo. Eu sou um cara que está jogando. Só que quem está na lista para quem ele vai contar? Todos os jogadores. Então a gente vai fazer o seguinte: cada jogador ele é um cara observável e ele também está na lista de pessoas que o observador conta tudo. Então, de forma que o que vai acontecer? Cada vez que eu no meu jogo mudo, por exemplo, um personagem de local, faço alguma ação, eu estou mudando o meu estado. E essa mudança de estado, ela vai ser observada pelo observador e esse cara vai sair contando para todo mundo. Teoricamente, ele vai contar inclusive para mim. Teoricamente não, na prática, né? Depois a gente vai fazer alguma coisa lá para ele não precisar contar para mim mesmo, tá certo? Então a gente vai começar a programar o servidor. E esse servidor, nós vamos utilizar 3 classes para programar ele, tá? E é bom prestar atenção no desenvolvimento aqui dessa programação, porque eu não consigo fazer uma classe inteira, depois fazer a segunda classe inteira e depois a terceira classe inteira. Por quê? Porque cada classe ela já nasce usando métodos da outra. Então a gente vai programar um pedacinho de cada classe e quando terminar nós vamos terminar as 3 classes.
tá? E depois, num segundo momento, nós vamos criar o jogo, que na verdade não é um jogo. Eu vou criar uma tela que eu vou mexer nessa tela, você vai ver a outra tela mexendo igual, tá? Só para efeito de teste. E a gente vai criar essa aplicação para se conectar no servidor. Tranquilo? Lembrando que nós temos em mente que o programa que vai rodar no servidor, a gente vai fazer um programa de console para rodar no servidor, para não precisar ter tela, não precisar ter nada. Porque cada coisa que você coloca a mais no servidor, você está consumindo o recurso dele. Então isso é ruim para atualização rápida, certo? Bom, então eu vou começar lá, ó, File, New Project. Eu vou escolher, deixa eu ver aqui, ó, dentro de Windows eu vou escolher um Console Application. Vou chamar esse cara de rede.servidor, só para eu saber que é lá a parte do servidor. Vou escolher o local para salvar. Beleza, tá nessa pasta lá, rede.servidor. Vou dar um OK. Já vou deixar criado também o outro cara, que vai ser um Windows, só que um Windows Form Application. E eu vou chamar ele de rede.cliente. Tá lá. O cliente eu vou deixar de lado. E aí, olha só, vamos pegar sempre a parte do servidor por hora. O servidor, ele já cria pra gente uma classe program, que essa classe tem um método main. Então por aqui que a coisa começa, tá? Quando eu der um play, é essa classe aqui que vai rodar o método main, tá? Então eu vou criar aqui duas classes. Botão direito, add class. Vou criar uma classe chamada jogador. E vou criar uma classe que eu vou chamar de controle jogo. E aí aqui dentro a gente vai programar. Bom, vamos, já que eu estou aqui, né, vamos pela controle jogo. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma constante. Ih, caramba. Que eu vou chamar de máximo. Vou deixar ela com letra maiúscula. E no nosso caso eu vou deixar o valor 2. Essa constante aqui eu vou usar posteriormente para eu delimitar o número de pessoas que podem conectar numa partida lá do meu jogo, tá? Então, para a gente não se enrolar na hora de testar e ficar muito demorado para testar, eu vou deixar só com 2 pessoas, tá? Mas
quando você colocar para rodar, se você quiser colocar 1000 ali, você só vai mudar na constante. Um ID que eu vou usar para identificar o jogador, tá? Eu poderia, ao invés de deixar esse 0, eu vou fazer aqui um número sequencial. Vai ser sempre jogador 0 e jogador 1. Só que eu poderia, quando o usuário conectar, eu poderia já pegar a chave primária dele e colocar como ID para identificar o cara. Não vou fazer isso, tá? Aqui só vai ser jogador 0 e 1, mas eu poderia trabalhar já direto com a chave primária, porque daqui, se eu quisesse chamar alguma funcionalidade direto no web service para gravar e deixar a tela do cara mais livre ou para pegar alguma informação, eu já tenho a chave primária do usuário, então já me facilitaria. Essa variável pronto essa variável pronto seria para iniciar o jogo e aguardando se eu quisesse lá fazer um jogo de turno, tá? Tipo dama, alguma coisa assim. Bom, no controle do jogo, eu também vou precisar do quê? Eu vou precisar de... Lembra que eu falei que eu tenho um cara que observa e tem um cara que é o observado, certo? E esse cara que observa, ele tem que contar para todo mundo a mudança que ele identificou num cara que é observado. Então, quem que é o cara que é observado? É cada jogador. Beleza? Um jogador faz uma mudança, o servidor conta para todos os outros jogadores. Tranquilo? Então, eu vou fazer aqui, olha, um vetor de jogador para que eu consiga criar nesse controle do jogo, que é o cara que está observando, para que eu consiga ter para quem contar. Tá? Quando algum jogador fizer alguma mudança no estado dele, eu vou contar para todo mundo que está no vetor de jogadores. Então, vamos lá. Primeiro método. Eu só vou retornar o conteúdo da variável pronto. E aí durante o jogo a gente mexe com ela. Quando eu vou criar um método construtor aqui para esse controle jogo, tá? Então, vocês sabem o que faz o método construtor, né? O método construtor, quando essa classe controle jogo for iniciada, quando eu instanciar a classe controle jogo, ele executa o que está dentro do método construtor, tá? O método construtor, ele tem o mesmo nome da classe. Então, nesse caso, ele começa, inclusive, com letra maiúscula. O que eu vou fazer nesse método controle jogo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou instanciar esse vetor. Então, eu vou inicializar esse vetor de jogador. Então, ó, e aí eu vou instanciar esse vetor passando a minha constante de número máximo de jogadores, tá? Porque isso aqui vai gerar os loops que eu tenho que fazer e tudo mais. Então, o dia que eu quiser aumentar a quantidade de jogadores no meu jogo, eu venho aqui e altero esse cara. Vou criar também, como eu não estou pegando o ID, né, o código, a chave primária do próprio usuário para identificar ele aqui no servidor, então
eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. Esse método, o que, que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim ele vai retornar para mim a variável ID e após o retorno ele soma 1 nela. Então, o ID hoje ela está começando com 0. Quando o primeiro cara conectar, ele recebe o ID 0 e a variável ID vira 1. Quando o segundo cara conectar, ele recebe o ID 1 e a variável ID vira 2. Tá? Então, esse cara está controlando para mim. Se ele não... vamos trabalhando aí, que daqui a pouco eu falo o restante. Então, vou voltar aqui e vou fazer os importes do que eu preciso a mais para trabalhar com essa classe. Então, ó, eu vou precisar do system.threading. Vocês já trabalharam com thread? Sim ou não? Não? Para quem não trabalhou, thread é um processamento paralelo. Todas as vezes que você cria um método, ou que você chama um método, hoje, até hoje, vocês estão fazendo um processamento sequencial. Então, se o meu programa principal aqui chamou um método, esse programa principal para e espera o método ser executado. E aí, quando o método é executado, se ele devolver resposta, a resposta vem. Se ele for um método void, ele é executado. E aí, aqui continua depois que o método lá acaba. Então, é um processamento sequencial. Eu chamo o método, espero ele ser executado, volto e continuo o meu programa. Quando eu trabalho com thread, a thread é um processamento paralelo. Então, eu tenho o meu programa principal, quem chamou a thread tem controle sobre ela. Então, eu posso mandar ela parar, eu posso mandar ela dormir, eu posso mandar ela zumbi, eu posso mandar ela morrer, eu posso mandar ela... Eu controlo ela. Só que uma vez que eu mando ela iniciar, esse cara, esse método que eu incluí na thread, que eu mandei ele executar, ele vira um outro programa, é como se ele fosse um outro programa. E ele processa concorrendo com o processador junto com o meu programa principal. Então, o meu programa principal, quando ele starta uma thread, ele não para. A thread começa a rodar e ele aqui continua rodando também. Beleza? Então, o processamento vira paralelo. É como se eu tivesse, por exemplo, no Google Chrome e tivesse com o Word aberto. Entendeu? Eu consigo mexer nos dois, sem ter que parar um para mexer no outro. Então eu posso estar, enquanto está carregando uma página ou rodando um filme no Chrome, eu posso estar mexendo no Word. Tranquilo? Vamos usar também a biblioteca Systemnet. A sockets. Essas outras bibliotecas que nós vamos usar, elas são para fazer a comunicação na rede, tá? Net, socket, IO. Beleza? A gente vai usar elas para, de alguma forma, fazer a comunicação na rede. Tranquilo? Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que dar uma paradinha aqui para ir lá
no jogador e programar um pouquinho ele. Tá? Então, quando eu for para o jogador, eu também vou precisar desses imports. Então, eu já vou copiar esses imports aqui para eu colar ele aqui no jogador. Vai. E aí, eu começo a trabalhar com o jogador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no jogador, né, é fazer isso aqui, ó. Eu criar o ID para ele como se fosse uma classe de entidade, tá? Porque esse ID vai ficar armazenado nesse cara. Eu também vou precisar que ele tenha uma instância de controle jogo. E eu também vou precisar que ele tenha um TCP client. Essa TCP client é a variável que vai ser utilizada para fazer a conexão, estabelecer a conexão entre o cliente, que é o cara que está lá no jogo dele, e o servidor. Então, esse cara que está no jogo precisa ter um TCP client. E o servidor também precisa ter um TCP client para eles poderem conversar. Tá? Aí, esse TCP client, vamos encarar que ele é só o caminho que vai ligar o cliente, o jogador, lá o cliente, com o servidor. Tá certo? Então ele é só o caminho. Mas tanto o jogador quanto o servidor, eles precisam de algum veículo para percorrer esse caminho. Tá? Então, quando o servidor quiser escrever alguma coisa no cliente, ele precisa de algum cara que percorra o TCP client, né, e vá lá e consiga escrever no cliente. E quando ele precisar ler alguma coisa do cliente, ele também precisa de um cara que receba a informação que veio do cliente. Então eu preciso de mais duas variáveis. Uma para escrever e a outra para ler do cliente. Tá joia? Então a gente vai fazer essas duas aqui. E a variável que lê é a string header, que eu vou chamar de header e vou deixar ela zerada aqui. E aqui escreve é string writer, eu também vou deixar ela zerada. Opa. E eu vou precisar de fazer uma thread aqui. Bom, agora o primeiro método, né, que é o método que eu parei para poder escrever ele, eu parei lá o controle jogo para vir escrever ele, é o próprio método construtor dessa classe cliente, dessa classe jogador. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma coisa. Para instanciar jogador, eu vou pedir alguns parâmetros. Então eu vou pedir uma controle jogo, vou pedir um ID para esse jogador e vou pedir um TCP client, que é a forma que esse jogador vai ter para se comunicar com o servidor. Tá? Essas variáveis que eu estou pedindo como parâmetro, elas já vão ser atribuídas logo de cara a essas propriedades aqui. Então, simplesmente eu vou fazer, ó, o controle jogo, ó, this.controle jogo, ou seja, esse controle jogo aqui vai receber esse cara aqui, ó, que foi passado como parâmetro. Da mesma forma, o ID
vai receber o ID que foi passado como parâmetro e o cliente vai receber o cliente que foi passado como parâmetro. E aí eu já vou aproveitar e vou também instanciar o reader e o writer. Beleza? Para que quando o jogador for instanciado, ele consiga ele mesmo escrever e ler do cliente. Tá? Escrever e ler. Veja, como eu passei esse cliente como parâmetro, né? Esse cliente, eu vou utilizar esse cara aqui para pegar o stream. O que é o stream? É o meio de comunicação entre cliente e servidor, tá? Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Network stream, vou chamar de stream, recebe do cliente o stream. Então, essa TCP client ela vai servir só para me passar o stream, ou seja, só para me passar o caminho, o meio de comunicação entre cliente e servidor. E aí sim eu consigo instanciar o reader e o writer. Ó, reader recebe um new stream header e aí eu passo o stream para ele. E o writer a mesma coisa. Beleza. Agora, ó, vou deixar comentado aqui só para a gente lembrar. Falta vamos colocar aqui, falta escutar o jogador. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? E depois a gente volta para cá para poder programar isso aqui. Quando um jogador se conectar no meu servidor, o meu servidor vai ter que disparar um processamento paralelo em loop para ficar toda hora tentando ver, ó, o jogador mandou alguma coisa pro servidor? Algum jogador mandou alguma coisa pro servidor? O cara vai... Eu vou ter que ter um processamento em loop, né, que seja paralelo, ou seja, não atrapalhe o meu servidor funcionar, mas que fique escutando cada jogador. Então imagina que cada um de vocês é um jogador que está se conectando no servidor. O servidor não sabe que hora que você vai manipular o seu jogo e essa manipulação vai gerar uma informação para ele. Então, o servidor não sabe que hora que você vai mandar uma informação de atualização de tela para ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no servidor, disparar um processamento paralelo, que é esse processamento paralelo que o observador vai ficar observando. Então, cada vez que esse processamento paralelo receber alguma coisa, o observador fala assim, pô, olha lá, fulano mandou alguma coisa. Aí ele pega e conta para todo mundo. Vai ser uma thread. Essa thread, ela vai estar dentro dessa classe. Mas quando eu startar, na verdade, no C#, a thread é o quê? Você cria um método dentro da classe e você chama aquele método como uma thread. Entendeu? Então, por exemplo, no Java, você cria uma classe que herda de thread. Certo? Então, ela já é uma classe separada. Aqui, não. Aqui, você chama um método como parâmetro de uma thread. Então, você cria uma thread e passa um método para ela como parâmetro. Aí, aquele método vai ser rodado dentro da thread. Bom, aqui na verdade a gente só instancia, a gente faz assim, ó, a minha variável thread igual a new thread, e aí eu passo aqui o método que eu quero, certo? E depois eu dou um start nela,
Eu faço thread.start. Tá? Então, mas por hora a gente não precisa fazer isso. Por hora, o jogador aqui, ele já tá legal para mim, tá? Bom, então, o que esse método construtor vai me obrigar a fazer? Ele vai me obrigar a toda vez que eu instanciar um jogador, eu tenho que passar eu tenho que passar essas variáveis para ele, o controle jogo, o ID e o TCP client. Toda vez. Então volta para lá. Vamos fazer o seguinte. Estamos no controle jogo de novo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um método que recebe a conexão do jogador, a tentativa de conexão do jogador, e esse método faz essa conexão ou não, ou descarta o jogador. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Public void adiciona jogador. Pra gente, o que é? E esse cara pede um TCP client. Para o nosso jogo, o que é um jogador estar conectado no jogo? O jogador está conectado no jogo é eu adicionar esse jogador no meu vetor de jogadores. Se o jogador tiver no vetor de jogadores, significa que eu aceitei, que meu servidor aceitou ele como conectado. Por quê? Porque olha só, o simples fato do jogador tentar se conectar no servidor, ele já está conectado. Porque o servidor tem que, no mínimo, mandar uma resposta para o cara, ó, o servidor aqui está lotado, não deu para conectar. Tá certo? Então, essa variável TCP client, que ela, vamos dizer assim, ela é em princípio a conexão, ela já existe quando o jogador tenta se conectar no meu servidor. Então, se eu pego esse jogador e adiciono ele no vetor de jogadores, beleza, ele passa a receber a atualização de tela de todos os outros jogadores. Então aí eu considero que esse cara está conectado. Se eu não adicionar ele no vetor, ele não está conectado. Beleza? Tranquilo? Então, de cara, a única coisa que eu tenho do jogador quando ele tenta se conectar é a variável de conexão, é a TCP client. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se this.id for maior que máximo, maior que máximo menos 1, o que acontece? Eu já estourei o meu vetor. Eu já enchi meu vetor inteiro. Certo? Porque o máximo não é 2. 2 menos 1, 1. Certo? Então, como é vetor, eu só tenho jogadores 0 e 1. Se for maior que 1, eu já preenchi o meu vetor. Tranquilo? Então, olha lá. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou mandar desconectar jogador. E aí eu passo a própria variável cliente como parâmetro. Esse desconectar jogador está dando erro porque ele ainda não existe. Tá? E eu mato o método aqui. Daqui a pouco a gente cria ele. Se não, aliás, eu nem preciso fazer um se não, né? Porque se ele entrar aqui, ele desconecta. Joia? Agora eu vou trabalhar como se esse jogador ele vai ser adicionado no vetor. Então eu vou aceitar a conexão dele. O que eu vou fazer? Ó? Vou criar uma variável ID para esse cara. Igual, e ela vai receber o que? O próximo ID. Então, ela recebeu 0 e o próximo ID virou 1. Tranquilo? Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar esse cara no vetor.
Ó, jogadores na posição ID, porque como ele é 0 mesmo, eu já vou jogar o cara na posição 0. Recebe new jogador. Agora eu vou instanciar o jogador que acabou de conectar. Olha só, quando eu vou instanciar o jogador, como eu criei um método construtor lá de jogador, ele me obriga a passar controle jogo, ID e o TCP client pro cara. Controle jogo é essa própria classe. Então como é que eu passo controle jogo? Olha lá, this. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou embutindo no jogador a classe que observa ele. Certo? Então, eu estou jogando dentro do jogador a classe que observa ele e que conta para todo mundo. Ok? Aí eu passo o ID para o jogador e passo a conexão para aquele jogador específico. Então, esse jogador sabe conversar com a ponta dele, com o cara lá que está jogando, com o cliente. Ele tem o ID para identificar ele e ele tem aqui, olha, a própria classe que observa ele. Tranquilo? Bom, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou adotar que tudo que acontecer no meu servidor, por hora, eu vou escrever na tela. Por quê? Porque o meu servidor quando eu der um play nessa aplicação, ele é um prompt, tipo um prompt de DOS. Então, eu só enxergo aquela tela preta. Para eu debugar, eu não sei nada do que está acontecendo ali. Tá joia? Então, tudo que for acontecendo no servidor, eu vou printar na tela para que eu consiga ver. Console. .write line. E aí eu passo o texto do que está acontecendo. Ó. Novo jogador conectado com o ID. E aí eu passo o ID do cara. Beleza. Conectei. Agora eu tenho que resolver esse problema aqui, ó. De quando o cara está desconectado, ó. Cliquei na lâmpada, Generate Method. Gerei o método, ele já criou aqui para mim, ó. O desconectar jogador com o TCP client de parâmetro. Bom, como esse cara aqui, ele é um método que, na verdade, ele só vai dar um retorno para o usuário. Ó, você, jogador lá, entrou no seu jogo e tentou conectar numa sala. Se você não consegue conectar na sala, você não recebe uma mensagem? Ó, essa sala está lotada, ou não conseguiu conectar, ou houve algum problema. Então, só para dar um retorno para o cara. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha lá. Network Stream. Vou pegar o stream da conexão. Tá vendo? Eu tô tendo que criar tudo do zero aqui, porque esse cara não vai ser conectado. Então, porque na minha classe jogador já tem isso aqui. Então, mas como esse cara ele não vai ser conectado, eu não instanciei jogador para ele. Então, eu vou ter que fazer essa resposta, eu vou ter que programar tudo do zero. Então, ó, vou criar um stream writer para mandar mensagem pro cara.
Eu vou fazer aqui pro cara. Como é que eu escrevo pro cara? Writer.writeLine. Estou escrevendo lá para o usuário. Bom, ele não vai ser conectado só quando o servidor estiver lotado. Então, vou colocar aqui para ele. Ó. Servidor lotado. Escrevi lá para ele. E aí eu vou mandar essa mesma mensagem para o meu console. Tá? Para eu saber que alguém tentou conectar. Vou colocar assim, só assim. Nova tentativa de aí, galera, quando vocês estiverem fazendo de vocês, vocês podem criar um arquivo de log e ir escrevendo no arquivo de log. Porque o dia que der algum problema, você sabe o que aconteceu, porque vai estar lá no log. Entendeu? Você gera um TXT lá e vai escrevendo. Coloca a data, a hora e a mensagem do que está acontecendo. Bem, feito isso, eu vou limpar a variável writer e vou fechar ela. Tranquilo? Oi? O flush limpa. Limpa o conteúdo da variável. É como se eu estivesse dando um null nela. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Essa parte eu vou deixar aqui, mas ela é para quando vocês forem fazer um jogo de turno, tá? Esses dois métodos aqui, tá? Eu vou deixar só para vocês saberem quando vocês forem fazer um jogo de turno. E aqui você vai controlar quem vai jogar e quem não vai, tá? Tranquilo? Bom, posso mudar lá pro jogador pra gente terminar ele? Ó, tô lá no jogador. Vou tirar esses espaços. Voltei pro jogador. Eu vou criar aqui um método que vai servir para eu fazer esse jogador enviar dados lá pro jogador que tá jogando o mesmo jogo, tá? Vou chamar esse método de envia. E ele vai pedir um parâmetro que é a mensagem que vai ser enviada. Então, veja, você sempre vai trafegar texto, certo? De servidor para o jogador ou do jogador para o servidor, você sempre vai trafegar texto. E aí vale a pena vocês verem, por exemplo, se compensa você trafegar um XML, se compensa. Eu gosto muito do JSON para esse caso. Você manda um JSON que o jogo lá vai entender, tá? O JSON você transforma. Não sei se vocês já viram JSON. Como é que é? O JSON você passa na forma de texto até uma classe inteira. Entendeu? Deixa eu ver se eu
Aqui, ó. Isso aqui é o exemplo de um JSON. Ele está meio complicado para você entender de cara, mas isso aqui é um texto de JSON. Você tem... Ó, vou pegar uma parte mais simples dele aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, ó, uma classe, e aí você passou o nome da classe, 2 pontos, aqui, ó, entre esse cara e esse aqui, você passa atributos dessa classe. Então, é como se eu fizesse assim, ó. Deixa eu fazer um negocinho mais... Vou fazer um negócio mais simples. Ó. Tô passando aqui uma classe. Tá vendo? Ó, nome da classe. Isso aqui eu nem vou precisar. Nome da classe. Aí eu poderia até passar, sei lá, com letra maiúscula, não sei. E aqui eu fico dentro dessa classe, eu passo atributo, 2 pontos, valor. Deixa eu ver. Isso. Separo por vírgula. Atributo, 2 pontos, valor. Separo por vírgula, ou quando não tiver mais, eu fecho. Tá vendo? Olha lá. De uma maneira muito simples. Eu passei uma classe, o atributo, o valor dele. Outro atributo, outro valor dele. Tá certo? Então, por exemplo, se o meu jogo eu tenho que... alguém deu um tiro. Beleza, eu vou passar aqui, ó, a classe tiro. E aí vou passar aqui, sei lá, X. Opa. X e Y de onde saiu o tiro. E, sei lá, direção. Sei lá, passei um valor qualquer de direção. Tá certo? Então, quando o meu servidor manda esse texto para o cliente, ele sabe que ele tem que instanciar a classe tiro nessa e nessa posição e nessa direção. Certo? Estão entendendo a ideia? Hein, gente? Tranquilo? Então, você trafega as informações tudo via texto. Tá? E aí eu tô fazendo aqui, então, vamos lá. Meu método envia, eu vou fazer lá, ó, simplesmente, aqui já tem as variáveis, então writer.writeLine, eu vou mandar o texto, que é a mensagem. E vou limpar a variável. Tá? Bom, vou aproveitar para fazer isso aqui, ó. Cadê o console? Vou escrever na tela o que eu estou mandando. Tá? Só para eu saber, ó. Enviado para o ID. Aí eu vou pegar o próprio ID do cara lá. Isso aqui vai me ajudar muito a saber o seguinte. Vai ter vezes que o meu servidor está mandando a mensagem, mas o cliente não está recebendo. Então eu vou ter noção, tá batendo no servidor, tá mandando de volta, mas o cara não está recebendo. Tá joia? E vamos só finalizar esse cara
fazendo aqui um método, um outro método, que eu vou chamar de run. Um método void que eu vou chamar de run. Esse método aqui é o método que eu vou colocar na thread, tá? Então, simplesmente ele vai ser o seguinte, ó. Eu criei uma variável dados que recebe nulo. E dados, logo em seguida, recebe header, que é o cara que está sendo usado para fazer a leitura, ponto read line. Então, ó, tentei fazer uma leitura, tá? E eu vou fazer aqui um loop que vai acontecer enquanto os dados forem diferentes de nulo. Bom, de cara eu vou avisar o meu usuário, né, que eu recebi uma mensagem lá. Ó, recebido do ID tal a mensagem dados. Beleza? Então eu também vou printar na tela toda vez que eu receber uma mensagem. E agora eu vou fazer o quê? Vou contar para todo mundo que a mensagem foi recebida. Qual mensagem foi recebida? Então eu vou fazer aqui, ó, um for each Então, mas tudo bom? Isso aqui tá tudo dentro do servidor. A gente tá programando de dentro do servidor. Tá? Opa, olha lá, eu não tô enxergando o vetor de jogadores, tá vendo? Então, provavelmente, ele não tá público. Então, vou voltar lá e colocar ele como público, tá? Agora eu vou enxergar ele. Então, olha lá, quando eu faço for each, ele vai pegar em cada posição do jogador, ele vai jogar nessa variável jogador. Então, ele vai percorrer o vetor de jogador jogando nessa variável. E aí, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer simplesmente o seguinte, ó, jogador.envia. Beleza? E aí, a mensagem que eu vou enviar são esses dados. Tá vendo? Porém, e aí, logo embaixo, eu vou fazer novamente, né? Dados, recebe. Eu tento fazer outra leitura. Para que o loop continue. Bom, o que eu posso fazer? Dessa forma que está aqui, o próprio jogador que gerou a modificação recebe os dados. Então, eu vou fazer um if aqui para quem gerou a modificação não receber os dados, tá? Então, eu vou testar, ó. Se this.id for diferente de jogador.id, eu vou enviar os dados. Senão, eu não envio. Então, o que eu estou testando aqui, ó? Se esse jogador, se o ID desse jogador, que é o jogador que eu acabei de receber a mensagem, for diferente do jogador, do ID do jogador que eu tô querendo mandar a mensagem agora, se ele for diferente, significa que não sou eu. Eu gerei a mensagem e não sou eu nesse momento a receber a mensagem. Então eu envio a mensagem.
Na hora que for eu, ou seja, eu, aqui ó, o ID do jogador que gerou a mensagem for igual ao ID do jogador que está sendo enviada a mensagem, quando for igual, ele não vai entrar aqui. Então ele pula. Então o cara que gerou a mensagem, ele não é o mesmo cara que está recebendo a mensagem. Dessa forma, eu estou evitando que eu mande a mensagem para mim mesmo. Então, vocês têm que ver se vocês vão querer evitar que você mesmo receba a mensagem ou se você vai deixar. Porque aí, por exemplo, se você for mandar para você mesmo, tranquilo, mas se você gerou a mensagem, quer dizer, o seu computador, o computador do seu jogador, ele já processou aquela mensagem. Entendeu? Você apertou para dar o tiro. Então significa que o tiro na sua máquina saiu primeiro do que na máquina dos outros. Então, de repente, vale a pena você criar uma animação para esse tiro e quando o tiro for na tua máquina, essa animação, sei lá, demora 0,00 alguns milésimos de segundo a mais do que quando você está recebendo a informação do tiro do servidor, para compensar esse lag. Entendeu? O cara não vai perceber e dá tempo da mensagem no servidor bater e voltar. Tranquilo? Bom, feito isso, o que nos falta? Aqui, ó, falta executar a thread. Então agora sim, ó, thread igual a new thread e eu vou passar nessa thread o método run. Então esse método aqui vai ser um loop eterno e ele vai ser executado como um processamento paralelo. E aí eu faço, ó, a thread ponto start, inicio ela logo que o jogador foi instanciado. Então, quando ele é instanciado, ele já passa a ficar ouvindo se ele está gerando alguma informação. Beleza? Para contar para os demais. Então, aqui está sendo a observação que está sendo mudada para todo mundo. Tranquilo? Até agora? Então, olha só. A gente vai parar a aula aqui. A próxima aula a gente vai só fazer o conteúdo da classe Program